Eu conheço a seca de perto, eu vivi dentro da minha própria casa. A primeira vez que discutiram a obra do São Francisco, você sabe que foi aqui no Senado Federal? Sabe quando? Em 1847. A senhora acredita que a transposição foi a melhor opção para a região? Você já imaginou o que é, por exemplo, você abastecer uma cidade de 50 mil habitantes com carro-pipa? Investimento virou uma palavra proibida no dicionário do governo ilegítimo que é Estado. Senadora, a transposição do São Francisco é uma política de desenvolvimento regional, sem dúvida, mas ela é garantia de desenvolvimento do Nordeste? Com certeza. Primeiro, quero cumprimentar você, Glauciane, cumprimentar os telespectadores. Veja, essa obra do São Francisco era uma obra sonhada, né, há séculos, né? Ela vem responder a uma realidade concreta, que é a escassez hídrica no Nordeste brasileiro, né? E daí nós temos aqui que fazer justiça à ousadia que o presidente Lula teve, porque era uma obra que vinha sendo pensada desde a época do Segundo Império. E diga-se de passagem que ele e a sua equipe à época enfrentaram um longo e intenso debate, né? Mas o fato é que a obra teve início, o fato é que a presidenta Dilma também, com sua determinação e compromisso, mesmo enfrentando aquele período de turbulência que ela enfrentou, mas deixou a obra mais de 95% concluída. Por isso que nós, na Comissão de Desenvolvimento Regional, temos tratado com toda prioridade o acompanhamento dessa obra, pelo que ela significa do ponto de vista de valor humano e do ponto de vista social. Pois é, hoje mesmo quase concluída, a obra ainda é motivo de polêmica. O que a senhora ressalta como o potencial transformador dessa obra para a região? O primeiro potencial transformador é o acesso à água, né? Pra você ter uma ideia, ela vai chegar a 395 municípios, beneficiando 12 milhões de pessoas da Paraíba, do Pernambuco, do Rio Grande do Norte e do Ceará. O chamado Nordeste Setentrional. Esse Nordeste que já está no 6º ano consecutivo de seca. Era necessário essa integração das bacias do São Francisco com as bacias do Nordeste Setentrional. Para quê? Para que finalmente, o povo nordestino tão castigado e tão sofrido, né, possa ter aquilo que nós julgamos como fundamental, que é o acesso à água, na medida em que a transposição do São Francisco trará essa segurança hídrica. Não é à toa que nós estamos falando da maior obra de segurança hídrica no nosso país. Então, veja bem, ela cumpre um papel decisivo do ponto de vista de desenvolvimento regional, porque ela agrega a questão do ponto de vista humano, que é garantir, né, o acesso à água às pessoas e, ao mesmo tempo, promover o próprio desenvolvimento, a questão do acesso à água, das bacias, assim como a questão da energia elétrica e outras infraestruturas, elas são essenciais, né, para a promoção de um desenvolvimento regional e nacional. Hoje, com parte das obras já inauguradas, né, do eixo leste, a senhora acredita que a transposição foi a melhor opção para a região em termos de segurança hídrica? Porque a senhora citou aí outras opções como dessalinização, cisternas, captação de água da chuva. O Nordeste hoje usa outras soluções. Veja também. bem, usa outras soluções, mas são soluções complementares. Você já imaginou o que é, por exemplo, você abastecer uma cidade de 50 mil habitantes com carro-pipa? Isso é uma realidade concreta lá no meu estado, Rio Grande do Norte, né, e nos demais estados do Nordeste. Agora, o São Francisco se fazia necessário enquanto uma solução de caráter estrutural, enquanto uma solução do ponto de vista de segurança hídrica permanente, né? Porque para dar conta, repito, dessa realidade, são 395 municípios, são mais de 12 milhões de pessoas,
né, de Pernambuco ao Rio Grande do Norte, então você precisaria ter uma solução de caráter mais ousado, estruturante e que traga exatamente essa segurança permanente. É claro que foi uma obra, né, que despertou também muito debate. É evidente que uma obra que é necessário, inclusive, muito acompanhamento. Para você ter uma ideia, o eixo leste foi entregue, que contempla Pernambuco e a Paraíba, mas o chamado eixo 1 do eixo norte estava paralisada até 2 meses atrás, aliás, há 30 dias atrás. Até porque a paralisação do eixo 1, do eixo norte do São Francisco, se deveu a uma pendência de natureza judicial, a obra estava judicializada. Mas, finalmente, houve muita mobilização. A Comissão de Desenvolvimento Regional, que nós presidimos aqui no Senado, realizou também uma importante caravana que trouxe a sociedade civil, a igreja, as assembleias legislativas, as câmaras municipais, prefeitos, né, os representantes dos trabalhadores, enfim, e essa caravana que a Comissão de Desenvolvimento Regional realizou há cerca de uns 40 dias atrás, percorremos todo o eixo 1, saindo lá de Pernambuco, adentrando pelo Ceará, Paraíba, até chegar ao Rio Grande do Norte. O fato é que, finalmente, a obra foi retomada. O Senado teve um papel crucial na liberação dessa obra, né? Teve. O Senado tem participado intensamente desse debate. O próprio presidente da Casa também, o presidente Eunício Oliveira, e a Comissão de Desenvolvimento Regional fazendo o seu papel, que é o seu dever, né? Até porque nós estamos tratando de uma obra, infraestrutura hídrica fundamental, né, para ancorar um projeto de desenvolvimento regional. Então essa caravana ela foi muito importante, pelo quanto de participação popular ela agregou, as pessoas vendo lá, de repente o Senado chegando em loco, indo lá, inclusive nós solicitamos do Ministério da Integração Nacional que técnicos que venham acompanhando a obra nos acompanhassem e nos acompanharam, fazendo todo o histórico da obra, etc. e tal, e o fato é que ela foi retomada. Essa é uma questão bastante polêmica também, né? Para que vai servir essa água e para quem? Quem define como vai ser o uso dessa água? Vai ser para as pessoas e para os animais ou vai ser para irrigação, para a agricultura, para a indústria, né? Hoje tem um percentual aqui de 70% para irrigação, 26% para uso industrial e 4% para a população. É isso mesmo? Não, veja bem, a prioridade é o consumo humano. A questão do São Francisco, a prioridade é o consumo humano. A gestão dessas águas, ela deve ser compartilhada entre o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. E se exige, portanto, todo um arranjo institucional, né, de um fórum, de comitês, integrando inclusive os comitês de bacias, né, que já estão em andamento, formalizados, ou seja, é necessário inclusive o debate também com o setor empresarial, com a representação dos trabalhadores rurais, para que a gente tenha, repito, a garantia do ponto de vista do acesso à água e que nós tenhamos o melhor uso exatamente dessa água, primeiro para atender o consumo humano, que essa é a prioridade central. E como, evidentemente, ajudar também na promoção do desenvolvimento. Então, esse é um debate também que a Comissão de Desenvolvimento Regional está fazendo, até porque nós escolhemos como política pública a ser avaliada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo no ano de 2017, exatamente a questão da infraestrutura hídrica, com prioridade para o Nordeste e para o Norte, né? E ao lado disso também discutir a famosa revitalização do Velho Chico, né? Essa é uma outra questão em relação à transposição, que é a continuidade do Rio. Eu escuto muito o senador Otto Alencar falar aqui a respeito da morte do Rio em 2030, que já está sendo prevista por pesquisadores. Se há uma morte do Rio São Francisco, essa obra toda de transposição fica perdida, né? Isso é um debate que tem que ser feito com muita seriedade, da gente exigir do governo, né, recursos, orçamento suficiente para cuidar disso,
falar de revitalização do São Francisco significa não só cuidar do problema do assoreamento do rio, né, das suas margens, mas significa, por exemplo, saneamento básico, Glauciene. Nós temos que ter os municípios por onde o São Francisco passa saneados, com tratamento de esgoto, com esgotamento sanitário. E quem precisa garantir orçamento e dinheiro para isso é o governo federal, porque os estados não vão ter condições e muito menos os municípios. Veja bem, o projeto do São Francisco, né, ele é sustentável, sim, né, evidente que ele é sustentável. E repito, né, o caráter humano que ele tem, o caráter do ponto de vista social e, repito, né, não é só a conclusão da obra física, não são só as obras complementares que precisam ser garantidas nos estados. Por exemplo, a Paraíba, ela em parte já está beneficiada com o eixo leste. As águas chegaram em Monteiro, mas o sertão da Paraíba não está beneficiado ainda, vai ser beneficiado com a conclusão do eixo 1, do eixo norte, que a água entra lá para o São José de Piranhas. Eu acho que é um projeto que tem toda a sua sustentabilidade, ele se justifica pelo caráter humano que ele tem, né, pelo seu valor social. E aí, Glauciano, é claro que, repito, nós temos que sermos vigilantes, cobrar do governo. O governo que está aí anunciou o chamado Novo Chico, disse que tem mais de 5 bilhões de reais destinados para o programa de revitalização do São Francisco. Vamos cobrar, né? Vamos cobrar, embora nos tempos que nós estamos vivendo, enfim, né? Mas, repito, a sustentabilidade do projeto, ela é real, né? O seu valor humano, o seu valor social, e vamos fazer todo esse acompanhamento do uso da água, da gestão dessas águas, bem como da revitalização do nosso querido Chico, até porque nós queremos ele com vida, para que ele possa dar vida exatamente às pessoas e dar vida, meu Deus, garantindo algo que é essencial para o ser humano, que é o acesso à água. Eu, assim como ele, como a maioria do povo nordestino, eu sei o que é essa realidade. Eu conheço a seca de perto, eu vivi dentro da minha própria casa. Eu sou uma pessoa que veio de uma família modesta, de uma família, né, de origem humilde. Minha mãe era parteira, meu pai um pequeno agricultor, e assim como a maioria da minha cidade, Nova Palmeira, eu sou uma migrante, eu nasci na Paraíba, lá no Curimataú paraibano, Seridó paraibano, e migrei para o Rio Grande do Norte, que generosamente me adotou, né? Mas eu vivi essa realidade, eu sei o que era, por exemplo, andar com lata d'água na cabeça, tá entendendo? Eu sei o que era sair cedinho, minha mãe nos acordando, para a gente buscando achar uma cacimbazinha que tivesse um olhozinho d'água lá, aquela água em condições da gente tomar. Então, a gente que passou por toda essa via sacra, né, a gente bate muito forte no nosso coração, hoje ver esse sonho, né, se tornar realidade, que as águas do São Francisco, né, chegar apesar do atraso, né, senadora? Com certeza. 5 anos de atraso. 5 anos de atraso, mas não é nem só 5 anos de atraso. Se você lembrar que a primeira vez que discutiram a obra do São Francisco, você sabe que foi aqui no Senado Federal? Sabe quando, Glauciene? Em 1847. Foi um deputado, naquela época era província, um deputado da província do Ceará. E Dom Pedro foi no início do Segundo Império. Dom Pedro, já comovido com a situação de calamidade da seca no Nordeste, né, ele anuncia, mas o fato é que ficou só no anúncio. Assim como muitos governos que passaram, né, mandaram fazer projeto, mandaram fazer estudo, mas não saía do canto de maneira nenhuma, né? Senadora, o presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional acaba imprimindo, né, seu papel, sua marca na comissão, né? A senhora tem aí a luta da transposição e também da educação, que a senhora é professora. Mas a gente tem uma comissão de educação no Senado. Por que discutir educação na CDR? Boa pergunta. Eu também sou integrante da comissão de educação, né, que aliás é educação, cultura e esporte, né, do Senado.
presidida pela senadora Lucevânia. Eu sou titular da Comissão de Educação, até porque não poderia ser diferente. Esse é o principal foco da minha ação político-parlamentar como professora, como dirigente sindical que fui, presidi o maior sindicato do meu estado por 2 gestões, Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Rio Grande do Norte, trazer esse debate para a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo por uma razão objetiva. É que não há como você pensar em desenvolvimento regional e desenvolvimento nacional se você não tiver uma prioridade muito forte com relação à educação do seu país. Como pensar em desenvolvimento regional sem escolas, né? Sem educação básica, sem escolas técnicas, sem universidades? Como pensar, né, o desenvolvimento regional e o desenvolvimento nacional, repito, sem que a gente trate a educação como investimento e não como gasto, como o governo ilegítimo vem fazendo? Você sabia que em 2003, sabe quanto é que se investia a relação PIB-educação? Era simplesmente 3,2. Nós, né, saímos de 3,2 em 2003, até 2014, nós chegamos a 6,2% do PIB investido na educação. Você sabia que em 2003, sabe qual era o investimento na educação? Era em torno de 17 bilhões. Nós chegamos à marca em 2015 de 115 bilhões de reais. Infelizmente, lamento dizer a você que tudo isso hoje está ameaçado. O que nos preocupa nesse momento, enfim, de tempos de ruptura democrática que nós vivemos, pós-golpe, porque nós achamos que o afastamento de Dilma, né, foi um golpe parlamentar, da forma como se deu, aquele impeachment fraudulento, aquela farsa política. O fato é que o país vive hoje uma crise de instabilidade política, econômica, uma crise do ponto de vista institucional. Isso tudo se reflete na educação, é recessão, é desemprego, é corte de investimentos. Você veja, o orçamento da educação foi contingenciado em mais de 5 bilhões. As universidades e os institutos federais de educação profissional e tecnológica estão pedindo socorro, Glauciane. Porque como pensar em desenvolvimento regional se não for dada garantia de funcionamento às nossas universidades? Hoje, em função do contingenciamento aí do governo, simplesmente elas não têm dinheiro assegurado até o final do ano para luz, para água, né, para vigilância. Eles estão demitindo terceirizados, né? Eles não têm dinheiro, por exemplo, para garantir as bolsas dos estudantes, e sem falar na questão das obras. Essas estão totalmente paralisadas porque investimento virou uma palavra proibida no dicionário do governo ilegítimo que aí está, da gestão do senhor Michel Temer e do senhor Mendonça. E para completar essa tragédia, agora, recentemente, o presidente, ao vetar alguns artigos da LDO, simplesmente vetou o artigo da LDO que tratava das metas e prioridades do Plano Nacional da Educação. O cumprimento das metas está aquém do cronograma. Não, está aquém do cronograma, sem dúvida nenhuma. O plano, veja bem, ele tem que ser cumprido até 2024, é um plano de 10 anos. O problema, Glauciane, é que eu não estou falando aqui de uma agenda qualquer. O Plano Nacional da Educação é a principal agenda de um país. O plano trata exatamente de quê? Com as suas metas, estabelecer, nesses próximos 10 anos, a gente ampliar ou universalizar o atendimento educacional da creche. Nós temos muitas crianças sem creche por esse país afora. Nós temos ainda muitos jovens fora do ensino fundamental, do ensino médio, muitos jovens ainda fora do ensino superior e de ter acesso a uma boa educação profissional, em que pesa os avanços que houve, repito, durante esses últimos 13 anos dos governos Lula e Dilma. E o que é que o presidente ilegítimo faz? Simplesmente veta o artigo da LDO que trata das metas
do Plano Nacional de Educação relacionados a 2018. Assim como eles aprovaram a emenda 95 e tiraram a educação da Constituição quando congelaram por 20 anos os investimentos nas áreas sociais e por igual período tirou o piso mínimo da educação e da saúde pelos próximos 20 anos, eu me refiro à emenda 95, aprovada infelizmente pelo Congresso Nacional, assim como eles tiraram o orçamento da educação nos 20 anos através da emenda 95, o que ele faz agora? Ele está tirando a educação ao tirar o PNE da lei de diretrizes orçamentárias. É a lei que deve nortear, como o próprio nome já diz, as metas e as principais prioridades do governo. Esse ato do presidente, além de irresponsável, além de criminoso, né, é um ato antipedagógico. Senador, uma última questão. Vamos lutar para derrubar esse veto. Nosso tempo já estourou. Essa é a minha questão. O que o Congresso vai fazer em relação a esse veto à lei de diretrizes orçamentárias? Não, eu acho que eu estou sentindo aqui que tem um clima, até porque educação é uma agenda que toca muito o coração das pessoas, né? E a gente tem que tocar essa agenda aqui para além de divergências ou diferenças partidárias. Eu já conversei com o presidente da Comissão do Orçamento, o senador Dário Bege, que é uma pessoa muito sensível a essa agenda também. Temos conversado, já levei esse assunto para conhecimento da Comissão de Educação, cobrando que a Comissão de Educação se posicione, a Comissão de Direitos Humanos, e o fato é que nós vamos levar esse debate para a Comissão de Orçamento aqui do Senado, e eu tenho esperança que com a mobilização social dos estudantes, professores, né, das entidades pelo país afora, nós vamos derrubar esse veto, ao lado disso, recompor, pelo amor de Deus, Glauciano, o orçamento das universidades, dos institutos federais, da educação básica, da escola pública, sob pena, está entendendo, de repente, as universidades não chegarem ao final do ano. Isso não pode acontecer, né? Tá joia, senadora. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.